Fumicultores da região sudeste lotaram a Assembleia Legislativa do Paraná para discutir junto com deputados e lideranças de classe a nova lei de compra de fumo no paiol. Uma comissão técnica será criada para discutir melhor essa lei e ter na lei de compra de fumo do paiol a melhor lei do Brasil. E como os nossos deputados e deputadas disseram, essa audiência pública tem que ser resolutiva. Então, por decisão dos nossos deputados e deputadas, a partir da manhã, nós estamos formando uma comissão especial composta pelos deputados autores e aos deputados que desejarem participar. Dentro dessa comissão especial, nós teremos uma Câmara Técnica com a participação dos prefeitos e prefeitas, com a participação de um representante dos fumicultores, da FAEP, da FETAEP, e iremos abrir o contraditório para o Sinditabaco. A ideia inicial é montar essa comissão, encaminhar alguns membros dessa comissão para, em loco, acompanhar o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, e após essas conclusões, nós vamos pautar esse projeto. Eu tenho que ser extremamente sincero, nós temos, acho que praticamente unanimidade para aprovar esse projeto, mas temos que ter responsabilidade. E responsabilidade é ouvir os fumicultores, responsabilidade é respeitar e ouvir o contraditório, e aí sim, quando esse projeto estiver pronto para ser pautado, nós vamos avisar os fumicultores, vamos avisar todos, teremos o debate dentro do plenário para que nós possamos aprovar e enviar para o governador Ratinho Júnior sancionar, como disse a prefeita Fernanda, o melhor projeto do Brasil. Então, sintam-se representados por nós. Nós estamos aqui nesse novo momento da Assembleia Legislativa do Paraná, com amplo diálogo. Faremos isso com todos os setores, todos os projetos polêmicos que envolvam o setor produtivo, que envolvam as indústrias do Paraná, que envolvam os nossos agricultores. Nós faremos audiência pública para ouvir quem está no dia a dia, quem está em loco, quem sabe o que uma cidade precisa e o que a região precisa, porque essa é a casa do povo do Paraná. Parabéns, viva os nossos fumicultores, em especial a Assembleia Legislativa que promove essa ampla audiência pública. Deputado Sembacre é o líder do governo e participou dessa audiência pública tão importante para a discussão da compra do fumo. Deputado, qual que é a importância dessa audiência para o senhor e também para o governo do estado do Paraná? Em primeiro lugar, é preciso dizer o seguinte: tem uma velha máxima que diz o seguinte: quem conversa erra menos. Então, o objetivo é conversar aqui. Por que conversar? Porque existe uma certa divisão entre os fumicultores em relação ao projeto. Eles são unânimes em afirmar que são a favor do projeto, mas eles têm algumas dúvidas em relação a alguns artigos do projeto. E aqui serve para isso. Hoje nós recebemos alguns materiais que foram debatidos em Irati, percebemos que de fato existe realmente uma necessidade de criar uma Câmara Técnica, aliás, uma comissão aqui da casa, que vai até o Rio Grande do Sul visitar e que vai debater internamente esses pontos que podem ser melhorados. Mas uma coisa eu quero garantir: o projeto não vai ser retirado, não. O projeto continua, a intenção de fazer valer é grande. O que nós vamos só destacar é algumas emendas que podem ser colocadas, que vão beneficiar ainda mais os nossos produtores. E que essa relação fique mais igual. Hoje ela é totalmente desigual. As empresas, as grandes empresas do setor fazem o que querem. Dá esse espaço do contraditório. Hoje a gente viu uma mobilização muito grande. A região sudeste do Paraná estava em peso aqui, representada pelos fumicultores. E a indústria fumageira pelo Sinditabaco. Esse espaço do contraditório é importante nessa lei? Não, eles também vão ter, né? Foi dito para eles que eles vão ter um espaço para discutir, para debater. Mas o que nós queremos é equilibrar a relação. Hoje ela está desequilibrada. Hoje quem toma conta, quem dá as cartas, quem faz o que quer é o pessoal que tem o poder do recurso, o poder do dinheiro, que é as grandes empresas, né? Nós sabemos da importância que eles têm
para a economia, de tudo, mas nós queremos equilibrar a relação. Eu acho que se eles tiverem bom senso, as fumageiras, elas vão poder entender e quem sabe contribuir para melhorar essa relação. Do jeito que está hoje, não dá para ficar. O senhor estima, assim, que esse processo, ele vá durante o ano todo para se discutir isso? Não, acho que é mais rápido, né? E o presidente não estabeleceu ali, vocês viram no momento que ele finalizou, não estabeleceu uma data. Mas acho que não pode passar de 60 a 90 dias finalizar esse trabalho. Eu não sei a data ainda. Ele vai estabelecer através de uma portaria depois. E hoje é um grande dia para nós aqui estar dentro dessa casa discutindo um projeto tão importante. Um projeto que me lembra agora, em 2023, trouxemos essa ideia aqui ao Alexandre Cury, deputado, junto com o ex-prefeito Marcelo Auage, e aqui mesmo, numa sala ali, ele se comprometeu a nós que ia trazer esse projeto em pauta e ia trazer mais deputados junto. Até no momento já trouxe a deputada Maria Vitória, o Anibele Neto também, e hoje mais deputados estão na causa aí lutando por nós, fumicultores, e precisamos dessa aprovação dessa lei, que hoje, naquele momento eu era vereador, hoje não sou mais, mas estou falando como fumicultor aqui, sou fumicultor há mais de 20 anos, hoje para nós vender a nossa produção, precisamos viajar 100, 150, 200 quilômetros, e muitas das vezes dura 3, 5 minutos lá, nem isso, passa nosso produto e tchau. Precisamos dar um basta nisso. Chega de só as firmas ter benefícios. Precisamos dessa segurança, desse respeito e dignidade, que hoje a nossa classe é uma classe muito excluída. Mas hoje, com os deputados aqui, vamos começar a mudar essa situação aqui e mudar essa realidade aqui, que geramos muitos impostos e, como até o prefeito Leandro falou ali, nós depois da fumicultura ter dado essa crescida, mudamos nossa cidade. Nossa cidade, o que é o carro-chefe é a fumicultura. São mais de 2.200 famílias que vivem da fumicultura, fora os outros empregos que dão. Daí também estava um senhor ali, falou de R$300 por dia. Lá na minha cidade não é 300, é 400, 450, 500, às vezes até mais. Não tem exploração em ninguém. Nós que somos explorados às vezes por essas firmas. E vamos dar um basta nisso. Pedimos pressa aí, seus senhores deputados, nesse projeto. E se Deus quiser, vai trazer muito benefício a vocês aí, que enfrentam sol, enfrentam chuva, e não só levantam 4 horas da manhã e descarregar a estufa, mas trabalham dia e noite na época da colheita. O prefeito Leandro Jazinski, que também é presidente da Ancespar, conduziu uma audiência pública na semana passada em Irati para falar do assunto compra de fumo no Paiol. E hoje foi a vez dessa audiência acontecer na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Prefeito, como que você mede o tamanho do evento que foi hoje para a nossa região? Foi um evento grandioso, né? O setor da produção de tabaco no Paraná deu um passo importante, né? Avançando nesse quesito da compra, da classificação da folha de tabaco dentro da propriedade. O famoso projeto da compra de fumo no Paiol. Algo esperado por muitos anos e pedido pelos produtores de tabaco. Mas nós precisamos, nesse momento, primeiramente, não ter pressa em aprovar essa lei. E sim, estruturar melhor esse projeto, estudando, né, colhendo informações alternativas que venham a somar neste texto da lei para que os deputados possam aprovar com uma segurança, né? Assim como os deputados nos pediram para a gente conversar, fazer essas audiências públicas. Fizemos semana passada lá na Ancespar
que foi show de bola, ouvindo bastante opiniões dos diversos setores que fazem parte, principalmente do produtor. Agora, eu acho que é interessantíssimo esse projeto, mas ainda tem alguns pontos que eu acho que precisam ser agrupados nesse projeto. A gente tem que usar o exemplo dessa lei que já está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, ver o que está dando certo. A gente tem informações que não está sendo tão executado da forma que deveria ou da forma que o produtor aguardava que acontecesse. Então é hora da gente estudar, ver quais pontos devemos implementar nesse projeto. Depois dessa audiência pública de hoje, até o presidente da Assembleia já comentou, agora nós vamos criar uma comissão, uma câmara técnica formada por prefeitos, por agricultores, por técnicos que fazem parte desse setor, para estudar qual a melhor forma de redigir esse texto que precisa ser incluído ou excluído, para que os deputados possam aprovar com segurança e que, de fato, essa lei funcione, seja uma lei que venha para ser cumprida e principalmente trazer benefícios para os produtores. Nós não queremos, de nenhuma forma, que os deputados aprovem uma lei que não funcione da forma que traga benefício para o produtor, né? Não queremos também apenas prejudicar as empresas. As empresas são importantes. Nós em Rio Azul, por exemplo, temos 3 empresas que estão comprando a todo vapor, movimenta a economia, gera emprego, gera imposto, mas principalmente nesse momento o olhar vem com foco ao produtor do tabaco, né? Então eles esperam isso, a gente tem que, nesse momento, como representantes, nós como prefeitos, né, da região, como presidente da Ansaspar, fazendo parte também da Ampro Tabaco, que é a Associação dos Produtores de Tabaco do Brasil, nós aqui no Paraná agora estamos elaborando esse estudo para a gente poder contribuir, né, com a Assembleia na formação da melhor lei que venha a ser aprovada e beneficie os produtores. Eu tenho que destacar no início da minha fala aqui que eu, no dia 10 de março deste ano, Amilcar, vereador Amilcar da nossa Prudentópolis, eu apresentei um projeto de lei que deu início, de fato, a esse debate efetivo, porque o projeto que nós temos ali, o 119, ele estava paralisado na Comissão de Constituição e Justiça desde 2023. E a apresentação do novo projeto fez com que o projeto pudesse, de fato, ganhar uma relevância para tramitar. E eu devo isso, e todos devem aqui, e creio que nós vamos aprovar esse projeto de lei, porque, claro, os lobistas vão surgir de tudo quanto é lado, pedindo moderação e que isso vai trazer prejuízo. A gente sabe que prejuízo está no modo atual de comercialização do tabaco. Eu quero dizer o seguinte, quero agradecer ao vice-prefeito de Guamiranga, o Igor Pontarolo. Cadê o Igor? Igor, fica em pé, Igor. Fica aqui, ó, o Igor, junto com o Tiago Mitzel. Tiago, fica em pé também. Junto com o Dinho, Dias que não veio, foram os responsáveis pela ideia de apresentar o projeto. Então, muito obrigado a vocês. Uma salva de palmas a esses 2 grandes líderes, porque eles conhecem a realidade. Pode sentar. Eu faço questão de destacar porque na política a gente tem que ver, numa conversa que nós estávamos tendo, eles me trouxeram o tema, fizemos o projeto de lei. O projeto de lei foi apresentado no dia 10 de março, e é por isso que nós estamos aqui hoje nessa audiência pública. E eu quero dizer, minha gente, que esse debate aqui, que vai ser promovido hoje, é um debate para discutir o que essa lei pode mudar a realidade. No Rio Grande do Sul, a lei já está funcionando. 80% de todas as operações que estão sendo realizadas são com base na classificação da folha do fumo dentro da propriedade do produtor rural. Isso muda muito a relação, porque hoje a relação, quem é a parte frágil, deputado Bacio, que em 2021, aliás, havia apresentado projeto semelhante a esse, mas depois, pelas circunstâncias da política, acabou sendo interrompido seu mandato, e que merece crédito também pelo trabalho que realizou e vem realizando sempre em defesa dos produtores de tabaco. Eu quero dizer o seguinte, minha gente, nós temos que ter clareza o seguinte, esta audiência pública é para aperfeiçoar o projeto de lei, é para ver no que ele pode ser ainda mais melhorado, o que ele pode efetivamente fazer com que as condições de vida do produtor rural de fumo seja diferente do que é hoje. Nós vamos votar esse projeto. Vocês sabem,
a indústria fumageira tem lobby poderoso, vão ter defensores dos seus interesses. Mas esse projeto aqui, depois de aperfeiçoado, debatido, discutido por todos, ele virá ao plenário e vai ser votado. E os que tiverem coragem de votar contra o produtor rural, para manter ele nessa condição de hipossuficiência frente ao poder dos que detêm o capital, que detêm o poder de definir a classificação da folha de fumo, vai estar lá naquele painel ali mostrando quais são os deputados que são a favor dos fumicultores e os que são contra. Então nós vamos aqui vamos passar o preto no branco, para usar o português claro. Nós estamos com o senhor Valmor Tessig, que é o presidente do Sinditabaco. Ele veio lá de Santa Cruz do Sul para participar desta audiência pública aqui na Assembleia Legislativa do Paraná. Senhor Valmor, qual que é a importância de se discutir essa compra do fumo no paiol? É extremamente importante, conforme eu disse na minha fala, tá? Porque o PL ele é muito simples, ele apenas fala classificar e fazer aquisição na casa do produtor. Mas o que significa a palavra aquisição? Ela significa pesar, classificar, tirar umidade, medir a umidade, ver se o produto não está contaminado. E isso é impossível de fazer na residência do produtor. Por isso que nós falamos que nós temos que discutir melhor nas comissões aqui da Assembleia do Estado do Paraná para ver como isso poderia ser acomodado dentro de uma ideia de um PL que simplesmente fala comprar na casa do produtor, classificar na casa do produtor e fazer a aquisição lá. Como que está sendo a lei no Rio Grande do Sul? Qual que é o exemplo que vocês têm do Rio Grande do Sul nesse quesito? A lei do Rio Grande do Sul é o primeiro ano, tá? E aí já vem o primeiro entrave. O Rio Grande do Sul, normalmente, a comercialização ela é mais adiantada que Santa Catarina e Paraná. Este ano está ao contrário. Aqui no Paraná já está 50% ou mais comercializado e Rio Grande do Sul está próximo de 30%. Já mostra que há uma ruptura do sistema, que foi o exemplo que eu dei. Quando você tem um consultório médico, o médico faz 20 consultas por dia, tudo agendado de meia em meia hora. Os pacientes vão lá e o médico consegue atender os 20 pacientes. Agora muda essa lógica. Diga para o médico, você vai ter que fazer 20 atendimentos por dia, só que você tem que visitar cada paciente em sua residência. É impossível. E é isso que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. O que vai ocorrer lá? A safra vai se estender, o produto é perecível, nós vamos ter perda de qualidade, que é ruim para o produtor, que vai diminuir a remuneração dele, vai afetar a qualidade do tabaco brasileiro e nós vamos ter problemas no mercado internacional. Por isso que nós estamos falando que temos que discutir todos os pontos que afetam essa mudança operacional e lógica de sair dos postos de compra, onde é que nós temos toda a estrutura preparada, classificadores, esteiras, descarga, iluminação, num processo contínuo de turnos, pode ser 2 até 3 turnos. Aí nós conseguimos dar vazão a esse imenso volume de tabaco. Agora, você inverter isso se torna impossível. As empresas têm suporte para atender um volume de compra como o Paraná produz? Do modelo que está hoje, sim, porque no Paraná existem 11 filiais de compra distribuídas pelas regiões onde é que nós temos o cultivo do tabaco, mais próximos aos produtores, onde é que os produtores vão e de uma forma organizada e agendada, eles dão vazão a esse volume. Agora, se você inverter esse fluxo, que tem que ir de produtor em produtor, somente num turno, porque à noite não vai ser possível, isso se torna humanamente impossível. Nós vamos estender meses a safra, o que vai prejudicar a contratação da próxima safra, entre vários outros problemas. Quem que arcaria com o custo desse deslocamento, de se comprar, de levar essa estrutura até ao produtor para ser feita a compra no paiol? Teoricamente, a lei diz que é o custo da indústria, mas a pergunta que nós fizemos é o seguinte: o mercado internacional vai pagar esse aumento de custo?
Nós acreditamos que não, porque é uma commodity. O Brasil tem que ser competitivo para vender. Se não for competitivo, não vende. Logo, quem vai arcar com o custo é nós, a indústria e o produtor. Acaba automaticamente sendo repassado ao produtor. Exato. O custo vai ter que ser absorvido por nós aqui. O que o senhor, como presidente do Sinditabaco, orienta e pensa nos próximos passos deste processo da criação dessa lei no Paraná? Que haja uma ampla discussão nas comissões aqui da Assembleia para que nós possamos aprofundar esses aspectos que vêm em prejuízo do sistema integrado, que é centenário, e nós possamos buscar soluções para isso. Se essa lei for aprovada no modelo que está, sem ser o modo híbrido que se comenta muito nesse momento, se acabaria com os postos de trabalho nas centrais de compra? Sim, esse é um reflexo econômico que nós queremos discutir. Não vai mais fazer sentido ter 11 filiais de compra do Estado do Paraná. Se as empresas forem obrigadas a comprar diretamente na casa do produtor, elas vão lá, vão comprar o tabaco, vão botar em cima do caminhão e vão mandar para as usinas que ficam no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E todos os 12 postos serão fechados. O Paraná tem um grande volume de produção de tabaco. Por que ainda não surgiu uma empresa transformadora dentro do estado do Paraná? Porque hoje o Brasil tem a maior estrutura de processamento de tabaco do mundo. E ela está situada na região de Santa Cruz, Venâncio e no sul de Santa Catarina. O volume que nós temos hoje não faz sentido você abrir mais uma fábrica. Se nós pudéssemos aumentar a produção, que justificasse uma fábrica nova, em função que não se tivesse mais capacidade lá, seria possível. Mas hoje isso não é possível porque as fábricas instaladas lá absorvem esse volume todo. Um dia, sem sombra de dúvida, histórico. Um dia para se lembrar para o resto dos tempos como um momento que esse poder legislativo reconhece o trabalho de todos e, através desse projeto, vai procurar dar uma condição melhor a todos. Quero inicialmente parabenizar o presidente Alexandre Cury pela sensibilidade de como estávamos com uma fila muito grande lá fora, abriu as catracas para que os produtores legitimamente pudessem entrar e ter essa excelente audiência. Quero aqui dizer do orgulho que tenho no meu primeiro mandato em 2013, senhoras e senhores, ter sido o autor do Dia Estadual do Fumicultor, dia 28 de outubro. Naquele momento, numa ação conjunta entre os estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, provocados também pela Sinditabaco. Em 2014, tive o orgulho de estar na Expo Agro, vivendo aquela realidade muito mais forte no Rio Grande do Sul. E, sem sombra de dúvida, lá nós vemos que eles defendem com mais veemência. E talvez, por isso digo, essa audiência será um norte, um diferencial para a sequência. Quero aqui também trazer dados, cerca de 25 mil produtores no estado do Paraná, com uma média de 2,3 hectares. Portanto, senhoras e senhores, é uma atividade basicamente da nossa agricultura familiar. Uma alternativa de renda, onde nós sabemos que a cadeia do fumo é uma cadeia talvez a mais organizada que existe. Desde a hora de se aplicar os venenos, desde a hora de fazer a retirada, tem sim, na sua história, na sua procura para entregar um produto de qualidade. Eis que o Rio Grande do Sul provocou essa discussão. E através do deputado Zé Nunes, a Lei 12.940 de 2023, classificação do tabaco nas propriedades dos agricultores produtores. Eles deram o início dessa discussão. Alguns lugares ainda não se acertaram, alguns outros já estão ok, mas sem sombra de dúvidas, avançaram. Santa Catarina, na mesma linha, fizeram uma audiência na semana passada, no município de Canoinhas, projeto de lei do deputado Sargento Lima. Também temos aqui que trazer o histórico que o Sinditabaco entrou com ação direta de inconstitucionalidade
Em agosto passado, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina decretou que a lei é correta, a lei é legítima, a lei é válida. Portanto, nós temos sim que, após essa audiência, ter a sensibilidade de todos os deputados, parceiros, coautores, a visão dos demais deputados, para que possamos fazer um projeto que possa passar pela CCJ, pelas comissões temáticas e vir a plenário, que efetivamente possa valorizar os atores envolvidos, os nossos fumicultores e também a indústria fumageira. Não podemos ser tolos, nem levianos, de dizer que um não precisa do outro e o outro não precisa de um. Mas temos que ter a capacidade de conseguir harmonizar, não desta forma que está acontecendo, mas sim valorizando mais para o lado mais fraco da relação, que é os fumicultores. A prefeita Fernanda Sardanha, de São Mateus do Sul, é a vice-presidente nacional da Ampro Tabaco, a associação que defende os municípios que são produtores do fumo. Prefeita, qual que foi a importância e o resultado dessa audiência pública de hoje? Então, bom dia a todos, foi excelente, né? Foi um espaço aí de ampla participação, principalmente dos nossos produtores rurais que saíram aí de madrugada, se fizeram presente aqui na Assembleia, realmente valendo a Assembleia Casa do Povo, né? Deixo meu agradecimento ao deputado Alexandre Cury, deputado Ussi, deputado Alisson, o deputado Romanelli aí, que fizeram essa condução, onde a gente pôde discutir, inclusive, trazer a nossa ideia, que foi aprovada na nossa Assembleia lá na Ancespar, que é a questão da formação dessa comissão técnica para acompanhar no Rio Grande do Sul como que está se aplicando a lei e, como eu falei aqui, para que o Paraná tenha uma lei tão boa quanto o Rio Grande do Sul, mas tenha a melhor lei do Brasil e que venha de encontro às necessidades, ao que os nossos agricultores efetivamente precisam. Que seja uma lei que garanta segurança e que traga realmente o que é necessário aí para o nosso agricultor. Essa comissão técnica é extremamente relevante para o sucesso da lei? Eu acredito que sim, porque tanto os produtores vão estar participando, as instituições representativas, sindicatos e demais instituições aí estaduais em defesa dos nossos agricultores, os deputados também vão estar participando e eu acho que nós vamos ter algo concreto realmente como se dá a efetivação da lei no Rio Grande e o que nós podemos fazer para que a nossa seja tão melhor quanto a do Rio Grande e venha de encontro ao interesse dos nossos agricultores. Ouvi um lado e ouvi outro, Sim. Prefeita. Isso é importante para que a lei não acabe prejudicando os agricultores. Sim, é para que não traga nenhum prejuízo, para que não seja no escuro. Claro, eu acho que ela deve ter a celeridade necessária, mas de forma também a escutar o agricultor e de forma técnica, trazendo um embasamento técnico para a aprovação da lei aqui na Assembleia. Eu vim aqui falar como fumicultor, agora há pouco que o entidade falou em sistema integrado. O sistema integrado faz tempo já que acabou. Nós estamos, antigamente, as empresas forneciam, hoje fornecem, mas hoje tudo é cobrado à vista do produtor. A maioria das empresas cobra, já desconta na primeira mandada do produtor. Então vem aqui a comercialização do ano passado. Hoje eles vêm aqui dizer que não tem uma logística para isso. Como que o ano passado teve? O instrutor andava até domingo, se fosse preciso, na casa do produtor para comprar fumo. Daí hoje uma diferença de preço do ano passado de R$ 27, R$ 28 para o produtor. Ontem eu vi nota de R$ 15,80. Isso aqui é injusto com esse povo que está aqui. Vão dizer que não é. Daí vem 3 pessoas aí do Rio Grande do Sul representar essa entidade e dizer defendendo as empresas. Mas vão defender o quê? Esse povo que tirou, está tirando dos fumicultores, como estão tirando na esteira dos fumicultores, igual está acontecendo. Fumobão, o povo está mandando lá fumo de R$20, está vendendo a 17, 16 hoje, está em todos os grupos de WhatsApp e pode pegar e verem as médias que está gerando hoje. Estão exportando, estão processando. Eu sei, veio falar aqui dos atravessadores. Eu sou um atravessador, não me escondo disso. Falando ali que de imposto e coisa arada, os atravessadores, ano passado, se pagasse R$27 o quilo, saía na nota R$27 o quilo. Porque as empresas não ponharam 27 e 28 na nota do produtor, pegaram e ponharam lá, pagavam 20 na nota e pagavam por fora nas contas do produtor. Todo mundo recebeu e digo que não foi assim o povo que está aqui hoje. Foi assim que aconteceu.
Por que nos ponharam na nota R$ 28 que pagaram para o produtor? Então, eu estou aqui para defender o sumicultor, não vou baixar a bandeira. Teve deputado aí falando que não tem pressa, mas eu acho que o povo que está aqui, esse povo aqui que levantou 4 horas da manhã, a maioria levanta 4 horas da manhã para descarregar a estufa. Quem planta fumo sabe, eu sou filho de fumicultor desde criança, lidando junto com meu pai. Esse povo, 4 horas da manhã, esses aqui são acostumados a levantar 4 horas da manhã para descarregar uma estufa. Hoje é fichinha peso está aqui. Então, eu tenho junto os prefeitos, estão todos na luta, apoiando. O prefeito Marcelo, que é o prefeito lá nosso, é um fumicultor da região, também se criou na fumicultura. Eu só peço a essa casa, aos deputados, que tenham pressa nesse projeto, que esse povo aqui precisa de vocês para ter uma igualdade na venda. Obrigado a todos, o povo de Guamiranga, todas as regiões se uniram. Deus abençoe vocês, que essa lei seja aprovada aqui na casa. O Mário César, ele é prefeito de São João do Triunfo, a cidade que mais produz fumo no estado do Paraná. Mário, qual que é a importância para você dessa audiência pública e o que foi debatido hoje? Essa audiência pública, ela trata de um tema muito relevante para o nosso município. São João do Triunfo conta com mais de 2.200 famílias produtoras de tabaco. São agricultores familiares que sustentam a economia do nosso município, tendo como base praticamente 60% de toda a economia oriunda da produção de tabaco. Esta é uma lei que visa garantir aos agricultores a comercialização do fumo no paiol. Mas ela precisa ser amplamente discutida para que tenha aplicabilidade, para que de fato seja cumprida pelas empresas e caso não tenha esse cumprimento, que as empresas também tenham as sanções previstas nessa lei. Nós precisamos ampliar ainda mais quando nós falamos na correção da tabela, que hoje não é feita de forma linear. A tabela de fumo, ela se dá em algumas classes, tendo uma diferença muito grande entre essas classes, o que também atrapalha na comercialização do tabaco. É de extrema importância a participação da sociedade civil organizada, é de extrema importância a participação dos sindicatos, de todos os fumicultores, de todos os agricultores, das nossas representações políticas em âmbito municipal, em âmbito de estado, para que ela seja amplamente discutida e que traga todos esses itens para, como bem frisou a nossa vizinha prefeita Fernanda Sardanha e o deputado estadual, presidente desta Casa de Leis, deputado Alexandre Cury, para que ela se constitua na melhor lei do Brasil que trata do tema tão importante que é a da fumicultura. E isso tem que ter um cuidado muito grande para que essa lei não acabe prejudicando o agricultor, né? Porque na hora de fazer essa compra no paiol vai ter um custo e para quem que vai ficar esse custo? Justamente. O objetivo da lei é trazer melhoria para a condição de produção do tabaco no estado do Paraná e em cada uma das cidades. E isso não pode ser constituído num custo a mais para o agricultor, que já é prejudicado na tabela de recomposição de custo quando é feita a constituição do preço do tabaco para o próximo ano. Então ela precisa ser, sim, igualitária, no sentido de nivelar a balança, para que o agricultor seja valorizado em sua produção, para que tenha dignidade na hora da sua comercialização. E a expectativa é que ela aconteça antes do plantio da próxima safra? Pelo que se encaminha, né, a partir desta Câmara Técnica de discussão e que vai ter diligências ao Estado do Rio Grande do Sul, que já tem a lei aprovada e que está aplicando nesse ano, é que ela se constitua como uma lei aprovada para a aplicabilidade já no próximo ano. Nós estamos com o deputado Alisson Vantin, que é o relator da lei da compra de fumo no paiol. Deputado, essa importante audiência que está acontecendo hoje na Assembleia Legislativa do Paraná pode dar que encaminhamento a essa lei? Uma lei tão importante, uma lei que preconiza atender os fumicultores do Paraná, nós precisamos ter bastante cautela. Acho que essas audiências públicas nos traz subsídios para poder debater o projeto, ver a necessidade do fumicultor, olhar também a questão, quando a gente relata, tem que olhar a questão do lado da indústria, para poder chegar no final algo que atenda os dois lados. Mas o nosso principal foco é o fumicultor, que está na ponta, que é a parte mais frágil desse elo de ligação, dessa questão de mercado. E nós vamos fazer um grande debate, vamos estar indo até o Rio Grande do Sul para compreender como as coisas estão acontecendo lá,
por que o mercado lá está só, a venda só está 30%, enquanto o Paraná e Santa Catarina já está bem avançada. Entender os anseios do fumicultor e tentar, no final, chegar num documento mais próximo que atenda e quem ganhe realmente seja o fumicultor. Existem outras demandas que também estão sendo trazidas nos discursos de hoje aqui, que fazem menção à classificação de fumo, mas isso não cabe a essa lei. Essa lei cabe especificamente à compra de fumo no paiol, né? Isso, essa lei só está falando do local onde vai ser adquirido. Se vai ser aonde, como é hoje, que acontece nos pontos de venda, ou se vai ser no paiol do agricultor. Aí nós temos que trazer todas as dificuldades que a indústria tem trazido para tentar colocar na lei para poder atender a necessidade do fumicultor. Eles falam como que vai ser uma balança ferida na propriedade, como que nós vamos medir a umidade lá na propriedade, como que vai ser feito tudo isso. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer uma média do que tem hoje, aquele que tem um fumo melhor vai ser ressarcido menos, porque na média o que tem mais umidade vai ganhar mais. Então, são coisas que nós temos que estar trazendo as informações para poder, lá no fim, aprovar uma lei que atenda efetivamente. Nós não estamos aqui para fazer política com isso, né? Porque se politizar é fácil. Você falar para ganhar aplausos é muito simples, mas você ter responsabilidade para fazer uma lei que atenda efetivamente o fumicultor, isso é um trabalho árduo, de muito debate, de muita cautela de galinha não faz mal para ninguém. Então nós temos que ter cautela, verificar esse assunto que ainda está um debate jurídico no Rio Grande do Sul. Existe um recurso que está na fase da admissibilidade lá no Rio Grande do Sul para subir para o STJ, para o STF, para poder discutir a questão da constitucionalidade. Então tudo isso nós temos que estar acompanhando, analisando para chegar num documento que atenda verdadeiramente o fumicultor. Esse é o nosso compromisso. Temos um compromisso com o líder do governo também, de fazer tudo conversando com o governo do estado para poder lá na frente não acontecer algum veto no projeto. Então, nós vamos estar tendo um trabalho árduo durante esse ano para poder chegar num documento importante. Após essa audiência, quais são os próximos passos? Após as audiências, nós vamos aguardar que o projeto siga na CCJ para nós podermos, junto com os deputados, debatermos, discutirmos e poder dar andamento no processo para que ele possa, vai na CCJ, depois vai para as comissões que tem que passar, da agricultura, daqui a pouco de finanças, ter a opinião do governo do estado nessa questão. Então, daqui a pouco tem que pedir baixa diligência para alguma secretaria para poder ter alguma opinião. Então, tudo isso nós vamos debater na CCJ. Nós temos lá deputados autores do projeto que, junto com eles, nós vamos estar construindo o melhor para o fumicultor.